meu querido irmão no sacerdócio, Padre Pablo, meus irmãos que rezam conosco, que celebram conosco, de perto e de longe. Meus irmãos sintonizados conosco pelas redes sociais, pela Rádio Cultura, Rádio Firminense, Rádio Comunidade. Embora não estejamos juntos aqui, somos uma multidão neste momento em oração, celebrando o dia do Senhor, primeiro dia da semana, celebrando a Eucaristia. Que bom que Deus nos deu estes meios para que a Eucaristia chegue aos lares. Que bom que, apesar de separados, nós nos formamos verdadeiramente neste momento um só coração, uma só alma em Cristo Jesus. Meus irmãos, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. Terceiro domingo da Páscoa. E a liturgia de hoje nos fala de uma aparição de Jesus muito especial, que se deu no dia da Páscoa mesmo. No domingo passado, nós refletimos o Evangelho que nos falava de duas aparições de Jesus, sempre no primeiro dia da semana, sempre no domingo, porque é o dia que a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia, para celebrar o mistério pascal. Por isso o primeiro dia da semana para nós é de fato o dia do Senhor. O dia em que nós deixamos as nossas casas e caminhamos para a igreja para estar com o ressuscitado. Então no domingo passado, vocês se lembram bem? Aquela aparição de Jesus para os discípulos ali no cenáculo de Jerusalém, quando eles estavam com as portas fechadas, com medo dos judeus, abatidos, e Jesus lhes dá a paz. Mostra para eles as suas feridas. Faltava um discípulo, Tomé. 8 dias depois, portanto, do primeiro dia da semana, no domingo, Jesus aparece outra vez para os discípulos e agora pede a Tomé que toque nele. Vocês se lembram bem disto. Hoje, meus irmãos, o Evangelho nos fala de uma aparição especialíssima de Jesus, que se deu no entardecer do dia da Páscoa. Vamos ver a cena, não é? 2 discípulos, um chamado Cleofas e o outro amigo, discípulo de Jesus, que tinham seguido Jesus, tinham ficado entusiasmados com Jesus, e agora eles estão voltando para a sua aldeia de Emaús, tristes, abatidos. Quando eu penso nesta cena, me vem à mente aquilo que já aconteceu com todos nós, quando sepultamos alguém da nossa família, não é? Sepulta, a gente está voltando para casa desconcertados, porque a gente sabe que aquela pessoa não mais vai estar ali no seu lugar.
É momento triste. Todos nós já experimentamos isto na nossa vida, muitas vezes, não é verdade? Os discípulos estavam voltando de luto, tristes, abatidos, porque afinal de contas eles haviam acreditado em Jesus, confiado em Jesus, e esperavam que Jesus se tornasse o rei, e de repente tudo aconteceu de uma maneira trágica naquela sexta-feira que passou. O que resta para eles? Voltar para sua casa. Tristes, abatidos, caminhando para Emaús. E de repente aparece alguém ali, um estranho, e que começa a conversar com eles. Eles não entenderam que era Jesus mesmo ressuscitado. Eles não reconheceram o ressuscitado. Estavam tristes, fechados. E Jesus pergunta para ele: por que vocês estão tristes, abatidos? Eles disseram: mas o Senhor é o único peregrino, pelo jeito está vindo de Jerusalém também, que não sabe o que aconteceu lá esses dias? Jesus pergunta: o que aconteceu? Ora, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que a gente pensava que ia se tornar o rei, era um profeta poderoso em obras e palavras, e de repente morreu de uma maneira triste, na sexta-feira passada, e no domingo algumas mulheres, hoje de manhã algumas mulheres foram ao túmulo, não encontraram o corpo dele, diz que viram anjos que falaram que ele tinha ressuscitado. Pedro e João também foram ao túmulo e testaram que o corpo dele não estava lá, mas a ele ninguém viu. E Jesus disse para eles: como sois lentos e sem inteligência para crer. Sem inteligência não significa inteligência racional, é a inteligência da fé, do coração, sem a iluminação da fé. Como sois lentos para crer. E começou a explicar-lhes as sagradas escrituras, a Bíblia, e foi passando por ele todos aqueles textos, desde os primeiros livros da Bíblia, que já falava do Messias, passo a passo, passando pelos profetas, que o Messias devia sofrer, devia ser morto, era o cordeiro que caminhava para o matadouro, como disse Isaías, ele ia dar a sua vida pelos seus, mas que ia ressuscitar, e foi explicando para eles, e o coração deles foi como que ardendo, pegando fogo, enquanto aquele peregrino estranho lhes explicava as sagradas escrituras. Veja bem, meus irmãos, que este evangelho é a celebração da missa. O que acontece na nossa celebração? Na primeira parte, a liturgia da palavra. Isso que está acontecendo agora. O que eu estou fazendo? Explicando para vocês os textos. Foi isso que Jesus fez. Foi explicando para eles, parte a parte, das Sagradas Escrituras. E eles estão caminhando. 11 quilômetros, eu calculo 11 quilômetros. Lá não tinha estrada, eram trilhos, deve ter gastado no mínimo 2h30, não é? 2h30 caminhando para Emaús. Chegando na pequena aldeia de Emaús, Jesus
continua o seu caminho, vai para continuar. E os discípulos disseram para Jesus uma coisa linda, linda, linda: fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor, porque já é tarde, a noite está chegando. E Jesus entra para dentro da casa, eles preparam a ceia, estavam com fome, naturalmente. Jesus se senta com eles à mesa, pega o pão. Olha, aquilo que Jesus fez tantas vezes com os discípulos, pegar o pão, e sobretudo na Eucaristia, na última ceia que ele celebrou, né? Pegou o pão, deu graças, abençoou e deu a cada um deles. Naqueles momentos, os olhos deles se abriram, os olhos da fé, e eles reconheceram que aquele que estava ali era o Cristo ressuscitado. E Jesus desaparece. E eles disseram um para o outro: mas não estava o nosso coração ardendo enquanto ele nos explicava as Escrituras? Voltaram às pressas para Jerusalém. Era de noite, não dá para esperar o dia amanhecer, porque boa notícia a gente tem que anunciar o quanto antes, não é assim? Quando nasce uma criança, né, os pais ficam tão felizes que não importa, está ligando para todo mundo: olha, nasceu, né? Não é assim? Aquela felicidade, né? Quando algo de bom acontece, a gente tem que comunicar. Não importa se é noite, se está chovendo, não importa. E eles voltaram para Jerusalém, encontraram os outros discípulos que disseram para ele: olha, o Senhor ressuscitou, apareceu para Pedro. E eles disseram: nós também o vimos, ele esteve conosco, nós o reconhecemos quando ele partiu o pão. Meus irmãos, como eu disse, esse evangelho é a celebração da Eucaristia. Quando nós saímos das nossas casas para a missa cada domingo, o Senhor já está caminhando conosco, nos protegendo. Você já ouviu falar que alguém que estava indo para a missa, não é, quebrou a perna? Alguém conhece? Alguém que estava indo para a missa, quebrou a perna, caiu no buraco, teve um acidente? Eu não conheço. Se estava realmente indo para a missa, pode acontecer, mas é o Senhor que já caminha conosco desde que quando nós estamos nos preparando para a Santa Missa. Ele caminha conosco, já vai falando ao nosso coração. E eu fico lembrando, quando eu era criança, e muita gente está me ouvindo agora em Senador Firmino. Eu me lembro quando eu era criança, da nossa casa, perto da cidade, aos domingos, aquela multidão de gente subindo para a missa, a pé, porque ninguém tinha carro, ninguém tinha charrete. Não é? 50, 60 anos atrás, todo mundo levantava cedo, tratava das galinhas, tratava dos porcos, não é? Tirava leite, fazia o almoço cedinho e ia para a missa das 10, na matriz. Aquela multidão de gente subindo, era bonito de ver, era uma verdadeira procissão. Nos lembra os discípulos de Emaús caminhando. E Jesus vai falando ao nosso coração. E quando nós chegamos na igreja, com este intuito de celebrar a Eucaristia, quando a palavra de Deus é proclamada, ela queima o nosso coração. Como é bonito. Eu pessoalmente me encanta, não é, quando eu estou falando agora, quantas pessoas olhando, não é? Olhando com sede da palavra de Deus.
com o coração vibrando. É bonito ver as pessoas que têm esta fome e sede da palavra de Deus, não só na Eucaristia, mas são as pessoas que, eu tenho essa experiência aqui em Visconde do Rio Branco e em outros lugares por onde eu passei, nos meus programas de rádio, como que aquelas pessoas que têm fé, sente alegria em ligar o seu rádio naquele momento, porque sabe que vai ouvir as coisas da parte de Deus. Gostam, outros não gostam, não interessa, não, e nem tem rádio e é bobagem, já sabem demais. Mas aquelas pessoas que verdadeiramente têm o amor de Deus no seu coração, não se cansam de ouvir, de meditar, de se alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é pão. É pão que nos alimenta. E é bom a gente ouvir a palavra de Deus, as coisas de Deus. Quando a gente encontra o coração morno, pessoa que não interessa, não está nem aí, não é aqueles coração morno, não é que está lá no livro do Apocalipse, né? Não é quente nem frio. Tá bom, eu vou à missa domingo, isso basta, não preciso mais. Mas outros, eu sei de muitos de vocês que acompanham a celebração eucarística todos os dias, pelas redes sociais, pela televisão. Como é bom ouvir, não é, um sacerdote que celebra com piedade lá na televisão. Como é bom, como é bom. É a palavra de Deus que vai caindo no nosso coração. E quando eles chegam ali em Emaús, Jesus parte o pão. É o que acontece em cada Eucaristia. Daqui a pouco, o pão será partido, consagrado. Os discípulos, depois que reconheceram Jesus no pão, já não precisava da presença física de Jesus, porque agora é a presença de Jesus real, mas através da fé. Nós que participamos da Eucaristia, nós não enxergamos a pessoa física de Jesus, mas enxergamos Jesus no pão, na hóstia consagrada. E não precisamos de ver Jesus como ele caminhava nas estradas da Palestina. Não, nós temos a certeza que é o Senhor, que está na hóstia consagrada, no vinho consagrado. E quando verdadeiramente participamos da Eucaristia, nós temos necessidade, como os discípulos, de contar para os outros. Quando nosso coração arde ao ouvir a palavra de Deus e celebramos a Eucaristia, nós temos a necessidade de levar esta mensagem para a nossa casa, de comentar: a missa hoje foi assim. Quantas pessoas fazem isto? Porque em toda família tem alguém que não vai à missa, não se interessa, mas aquele que participa verdadeiramente vai comunicar esta boa nova, a boa notícia de Jesus. Hoje na missa aconteceu isto. Isso é evangelizar. Isto é evangelizar. Isto é anunciar Jesus. Meus irmãos, a primeira leitura nos fala de Pedro pregando. Pedro que deixa a segurança do cenáculo no dia de Pentecoste, vai para a praça de Jerusalém, para as praças,
pregando Jesus Cristo, pregando o Evangelho, porque aquele que experimenta o amor de Deus tem necessidade de comunicar este amor. Como os discípulos de Emaús, como Pedro e como cada um de nós. Para nós padres não existe maior alegria do que celebrar a Eucaristia. E para nós padres, este tempo de quarentena é a pior experiência da nossa vida. Chegar para celebrar a Eucaristia com a igreja completamente vazia. Quando cada domingo as nossas igrejas estão abarrotadas de fiéis. É muito triste. É muito triste. Então nós pedimos a Nosso Senhor hoje que Ele abrevie o tempo da normalidade no mundo inteiro, especialmente no nosso país. Que a Eucaristia possa ser devolvida aos fiéis o quanto antes, não é? Para que todos possam caminhar como os discípulos de Emaús, participar da celebração eucarística na igreja. Que nosso Deus tenha misericórdia de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.